Olá, queridos companheiros de trabalho. É um prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez para que possamos realizar juntos a preleção desse final de semana com muito amor e com muito carinho, em nome do Mestre Jesus. Pedimos à espiritualidade amiga que nos acompanhe nessa jornada, que nos proporcione a capacidade do entendimento, da absorção, do exemplo e da ajuda a todos os irmãos necessitados nesse momento tão difícil que a gente passa, mas que com certeza iremos superar e em breve estaremos todos juntos, irmanados na forma presencial. Por enquanto, ainda aqui na forma virtual, mas com amor, com carinho, estaremos reunidos para que possamos aprender um pouquinho mais em nome do Mestre Jesus. E assim, fechamos os nossos olhos, nos irmanamos em pensamentos, em sentimentos e elevamos a Deus, nosso Pai Criador, a nossa melhor condição de agradecimento por mais essa oportunidade de aprendizado e de trabalho. Agradecemos a Deus por tudo que Ele nos proporciona, da saúde, da proteção, da vida, da família. Agradecemos também ao Mestre Jesus pelo seu Evangelho esclarecedor, libertador e regenerador. A nossa Mãe Maria, agradecemos muito pelo seu imenso amor fraternal que nos cobre com seu manto azul nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Agradecemos ao anjo Ismael, o anjo tutelar e responsável pelas fronteiras espirituais da Pátria Brasil, o anjo preposto por Jesus para cuidar da proteção de todos os brasileiros, da Pátria Mãe do Evangelho. Agradecemos a todas as fraternidades do espaço e em nome desses queridos amigos, dizemos unificados em Jesus, dizemos com muito amor e com muito carinho, nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes e auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Saudamos e agradecemos a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha neste momento. Saudamos e agradecemos o mentor espiritual do Grupo Espírita Peregrinos do Caminho. Saudamos e agradecemos o mentor espiritual do trabalho a ser realizado no dia de hoje. E saudamos e agradecemos aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores espirituais individuais. E em nome de Jesus, com amor e com carinho, unificados em pensamento, oferecemos a Ele a oração que Ele mesmo nos ensinou, nos tornando irmãos em todos os momentos. E a Jesus ofertamo-nos dizendo: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, pois teu é o reino, o poder, toda a honra e toda a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, hoje nós vamos ler a lição do livro Fonte Viva, a lição 12, Impedimentos. Pondo de lado todo impedimento, corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo está dizendo isso para nós através da carta a Hebreus, capítulo 12, versículo 1.
o apóstolo dos gentios fala assim para a gente: por onde transites na terra, transportando o vaso da tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais do progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Aflige-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e as circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde, categórico, pondo de lado todo o impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias, quando respeitáveis, ao fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Muito bonita essa lição, né? Maravilhosa. E essa lição, ela me traz algumas reflexões, né? Por exemplo, antes da gente começar a falar propriamente dela, tem alguns trechos de cada lição que são, na minha opinião, os pontos chaves, né, para a gente poder entender a essência de tudo e fechar o entendimento do capítulo, né? Quando Paulo fala, pondo de lado todo o impedimento, não é desprezando as opiniões alheias, é respeitando cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar os ângulos mais nobres de cada combate, com a nossa colaboração pelo aperfeiçoamento geral. Quando eu li essa lição, eu entendi que eu tinha 3 situações claramente desenhadas na minha mente que poderiam se entrelaçar para que eu pudesse entender direito o significado dessa lição, né? E seria assim, a primeira delas seria a necessidade que a gente tem de entender a importância do tempo nas nossas vidas. Como disse recentemente nosso querido amigo expositor Michael, o entendimento do tempo de nós encarnados e desencarnados, numa brilhante exposição recentemente que a gente teve. Eu também faço um gancho com essa lição de Paulo. O segundo aspecto seria como a gente pode se situar nas situações que a vida coloca para a gente, se a gente se sente como âncora ou como mola. E a terceira é o tema 15 da nossa EAE, que diz assim, o homem retarda, porém a lei sempre vai impulsioná-lo. Então, eu vou pegar desses 3 tópicos, eu vou tentar fazer um entrelaçamento para que a gente possa entender um pouquinho melhor, né, a nossa lição. Então, quando a gente fala dessa lição, quando a gente lê essa lição, o apóstolo dos gentios, no meu entendimento, aquilo que eu consegui captar, ele passa para a gente a ideia de obstáculos que nós vamos ter na nossa vida, né? E esses obstáculos, muitas vezes, eles são encarados por nós mesmos como obstáculos intransponíveis. Mas a doutrina de Jesus,
ela vem esclarecer para nós exatamente que existem obstáculos, mas que esses obstáculos têm que ser vistos de uma forma diferente. Eles têm que ser vistos de uma forma de serem transponíveis. Os obstáculos existem para isso. Os obstáculos aqui são os impedimentos que a vida nos coloca no dia a dia, né? Ora, uma relação mal definida, ora, um entendimento com o companheiro, ora, um desentendimento com o irmão, são obstáculos que a gente vai ter na nossa vida e que muitas vezes, se a gente entendê-los como obstáculos intransponíveis, a doutrina de Jesus, ela deixa de ter o significado que ela deveria ter. Porque a doutrina de Jesus, o cristianismo, ela nos prega que nós podemos transpor todos os obstáculos que se apresentam em nossas vidas. Basta que a gente possa fazer a leitura correta desses obstáculos, para que a gente possa enxergar aonde que está a diferença do intransponível para o transponível, né? Porque o que acontece? Nós temos obstáculos externos e internos. Nós temos obstáculos externos através das relações mal resolvidas com as pessoas. Todos nós temos, né? Por isso que o Mestre Jesus recomenda, reconcilia-te com o teu adversário enquanto há tempo. Porque não é fácil você conviver com a adversidade. Muitas vezes, para nós, são obstáculos intransponíveis, né? Muitas vezes são impedimentos que se formam na vida da gente, as relações externas com as pessoas, por conta de desgastes, por conta de desentendimentos. E a gente enxerga que aquilo é intransponível. Eu não vou fazer, não vou conseguir superar aquilo. Mas aí está o erro. Nós precisamos aceitar a adversidade, né? E além do obstáculo externo, existe também o obstáculo interno, que são os obstáculos internos, que são as resistências próprias que eu mesmo monto, são as próprias armadilhas que eu caio, elaboradas por mim mesmo, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pela minha arrogância, pela minha maledicência. Elas não deixam eu evoluir, elas não deixam que eu aceite melhor as situações ou as pessoas. Então, independentemente desses obstáculos ou impedimentos serem externos, gerados por situações de relacionamento com as outras pessoas, ou internos, gerados pela minha própria natureza, ainda egoísta, ainda maledicente, não importa, eu tenho que encontrar um caminho, um meio, para enxergar em que momento eu posso chavear, né? Em que momento eu posso entender que aquilo que era intransponível até hoje de manhã, a partir da hora do almoço, lógico que eu estou falando uma figura de linguagem, a partir da hora do almoço, eu começo a enxergar que ele pode ser transponível. E é isso que Jesus pede para nós, para que nós consigamos enxergar, entender e combater esses obstáculos, essas dificuldades. O próprio Paulo fala do bom combate. E o bom combate nada mais é do que isso. A gente transpor esses obstáculos, né? E é muito importante, quando eu falei que eu ia tentar entrelaçar as questões do tempo, as questões da âncora ou da mola e as questões do tema 15, é muito importante que a gente tenha noção do tempo na nossa vida. Porque a partir do momento que nós enxergamos a doutrina de Jesus como uma doutrina regeneradora, a partir do momento que eu enxergo como uma doutrina regeneradora na minha vida, eu passo a contar um tempo contrário para que a minha vida encarnada, eu consiga, no restante dela, eu consiga bons frutos, eu consiga plantar e colher bons frutos. Isso quando eu estiver encarnado. E quando eu for para o plano espiritual, eu também tenho que ter a noção
dessa situação envolvendo o tempo. Como eu disse, quando nosso querido companheiro Michael fez a brilhante exposição, há alguns dias atrás, ele abordou muito bem esse tema. E esse tema tocou muito forte no meu coração. Porque nós não temos mais tempo se a gente parar para pensar nessa encarnação. Nós temos tempo do mundo perante toda a nossa existência, mas se a gente temos um firme propósito de nos modificarmos, de removermos esses impedimentos, esses obstáculos à nossa vida, nós não temos, teoricamente, muito mais tempo. Então nós temos que aproveitar o tempo. O tempo tem que ser jogado de acordo com que ele seja um benfeitor para nós. Nós temos que entender que nós precisamos usar o tempo como nosso agente de transformação para a gente poder aprender, para a gente poder estudar e vivenciar todas aquelas transformações que são propostas por Jesus. Porque só nós podemos nos mudar, ninguém vai nos mudar, só nós. Só eu vou mudar a mim mesmo. Eu posso mudar vivenciando o exemplo de outra pessoa, mas só eu vou fazer a mudança, vou promover a mudança através da remoção desses obstáculos, desses impedimentos. Né? Isso seria com relação ao tempo. E agora, e com relação à âncora e à mola? Né? Se eu não aproveitar o meu tempo de forma adequada, eu vou me transformar numa âncora. Eu vou ficar parado no tempo, vou ficar ancorado naquele cais e muito provavelmente não vou permitir também que algumas pessoas evoluam ao meu redor. Isso é uma prática da gente. Né? Muitas vezes a gente funciona como uma âncora. A gente fica estacionado, a gente olha os obstáculos, os impedimentos como intransponíveis e a gente funciona como uma âncora. A gente fica mergulhado no fundo do mar, no fundo daquele lodo, né, que nós mesmos criamos, e além da gente não deixar, a gente não evoluir, a gente muitas vezes não deixa os outros evoluírem ao nosso redor. Mas e se eu olhar como uma mola propulsora? Aí eu vou conseguir me atirar, né, me lançar ao futuro mais leve, mais solto, e provavelmente, não que eu vá levar as outras pessoas comigo, mas eu vou servir de exemplo para as outras pessoas de que eu não estou mais parado no tempo, que eu estou andando, que os obstáculos para mim se tornaram de intransponíveis para transponíveis. Então eu fiz uma analogia do tempo, da importância dele, da gente torná-lo nosso maior amigo. Tanto é verdade isso que no livro Reforma Íntima Sem Martírio, nós devemos trabalhar o tempo de forma que ele seja o nosso grande aliado. Que o capítulo 6, o grande aliado, fala exatamente disso, que nós devemos fazer as pazes com o nosso passado, que nós devemos fazer as pazes com as nossas sombras e devemos trabalhar para conquistar o nosso passado. Somente assim a gente migra da âncora para a mola. Somente assim a gente verifica, a gente transforma os obstáculos e os impedimentos de intransponíveis para transponíveis. E por que a gente está falando isso? Porque agora entra o terceiro item que a gente comentou que a gente ia tentar fazer a amarração, que é o tema 15 da nossa Escola de Aprendizes do Evangelho. O homem retarda, porém a lei sempre vai impulsioná-lo. Então, isso quer dizer o quê? Que por mais que a nossa vontade, muitas vezes, de continuar estacionado, continuar com a âncora no chão e olhando os obstáculos como intransponíveis, por mais que essa situação se desenhe na nossa frente, Deus, na sua infinita bondade, na sua obra maravilhosa, na qual Ele está apenas no comando dela, porque quem deve estar no controle das nossas vidas, para fazer uso das ferramentas disponibilizadas por Ele, para que possamos migrar de âncora para mola, de migrar dos obstáculos intransponíveis ou impedimentos intransponíveis para obstáculos ou impedimentos transponíveis, somos nós.
Nós somos os grandes responsáveis. Porque por mais que a gente sinta a ausência de vontade de não querer progredir, muitas vezes nós nos deparamos com essa situação, a vida age. A vida age e a vida impulsiona. A gente querendo ou não, a gente tendo vontade ou não, independentemente da nossa vontade, a vida, através de algumas leis, citar algumas apenas, a qual eu me identifico muito: a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da destruição, a lei do amor, do perdão e da caridade. Algumas das leis divinas que eu coloco como referência para essa independência de vontade. O homem retarda, porém a lei sempre vai impulsioná-lo. Nós nunca estaremos parados, nunca. A vida, ela não foi feita para que nós estejamos ou permaneçamos parados, estagnados. A tendência é a gente migrar da âncora para a mola, independentemente da nossa vontade. E é assim que Jesus está nos ensinando, para que a gente possa crescer, para que a gente possa olhar os obstáculos nas nossas vidas, transformando esses obstáculos, além de serem intransponíveis para transponíveis, aprendendo com eles. Porque são os obstáculos que nos movem. Na vida, o que move o homem não são as respostas, são as perguntas. E por isso que a gente, olhando uma lição dessa, a gente não tem como não fazer um link entre esses 3 itens e associá-los entre eles, né? E eu agora convido a todos a gente fazer uma rápida leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, que eu fecho o link dessa aula com essa ligação. Na Instrução dos Espíritos, o Advento do Espírito da Verdade, o item 5, nos é falado assim: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bom esparso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino do meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos e que, não mais a vós os profetas e dos apóstolos, mas a vós os que se foram, faça-se ouvir para vos gritar. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas da vossa inteligência, não afastais a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço do vosso Pai. Eu entendo que esse capítulo do Cristo Consolador, da Instrução dos Espíritos, esse item 5, se interliga maravilhosamente com o capítulo dos impedimentos, capítulo 12 dos impedimentos do livro Fonte Viva, né? Então, está nas nossas mãos a gente conseguir enxergar e entender a necessidade de enxergarmos os impedimentos ou os obstáculos intransponíveis através da lição, do amor, do entendimento, mas acima de tudo, respeitando as minhas limitações, entendendo que eu preciso delas para que eu possa dar um passo à frente no caminho de entender a palavra do Mestre Jesus. Muito obrigado. Então, neste momento, irmanados em Jesus, com muito amor e com muito carinho, eu peço a todos
que ao fecharmos os nossos olhos, nos irmanemos na espiritualidade amiga, para que possamos vibrar amor e luz para toda a humanidade, para todo o planeta encarnado e para todos os irmãos desencarnados, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas e na crosta terrestre. Pedimos, ó Pai querido, que dos nossos corações emanemos muita luz, muito amor a todos os queridos irmãos que se encontram enfermos, internados nos hospitais, de doenças físicas ou mentais, mas principalmente os irmãos que sofrem muito neste momento por conta da ação do coronavírus. Que esses irmãos que se encontram em extremo sofrimento, Pai, possam ser alcançados pelas nossas vibrações e seus sofrimentos possam ser minimizados, Senhor. Que possamos levar, Pai misericordioso, a todos os médicos e aos profissionais de saúde as vibrações necessárias para que eles continuem firmes e fortes, fortalecidos, física e espiritualmente, no firme combate e na ajuda a todos os irmãos em sofrimento. Nos irmanamos, Senhor, a todas as famílias desestruturadas que perderam seus entes queridos ou que sofrem pelas perdas e pela transformação da nossa sociedade em função desta pandemia. Oramos, ó Pai, por todos os entes queridos que se foram. E também oramos por todos aqueles que infelizmente perderam seus empregos, perderam suas formas de sustentação digna. E pedimos, ó Pai, que todos sejam abençoados, iluminados. Pedimos, ó Pai, por todos os irmãos que se encontram nas ruas, abandonados, expostos, sofrendo, Senhor, por conta da falta de todos os recursos. Vibramos muito, Pai, pelas crianças desamparadas, aguardando famílias substitutas e por suas famílias substitutas. Que elas possam se encontrar e formarem novos laços familiares. Não pelo sangue, mas pelo amor, pela fraternidade. Pedimos, ó Pai, por todos os idosos desamparados, por todos aqueles que se encontram, Senhor, neste momento, com muitas dificuldades. Pedimos pelos presidiários, Senhor, sim, esses irmãos que infelizmente erraram, mas que pelos preceitos de Jesus, Pai, temos que ter compaixão e temos que ajudá-los, independentemente dos seus erros. Oramos por esses irmãos, para que eles se recuperem e retornem ao convívio, porque assim é a vontade do Mestre, e é assim que precisamos fazê-lo. Pedimos ao Pai, por todos os trabalhadores de todas as casas que professam a fé em Jesus, casas espíritas, casas evangélicas, casas cristãs, casas católicas, todas, Senhor. E particularmente, Pai, pedimos muito pela Casa Peregrinos do Caminho. Pedimos por todos os trabalhadores, todos os membros da diretoria, pela nossa Escola de Aprendizes do Evangelho, pela 10ª turma da nossa querida escola, por todos os alunos que já se encontram na condição de trabalhadores hoje. Pedimos muito, Pai, as bênçãos para todos os trabalhos ali realizados, da mocidade, dos pequeninos cristãos, da escola de aprendizes, do trabalho de cesta básica, do trabalho de assistência espiritual, Pai. Enfim, de todos os trabalhos, Pai. E pedimos muito, Senhor, por todos os irmãos que já desencarnaram, para que o seu sofrimento, o seu arrependimento, possam ser minimizados de acordo com o entendimento das palavras do Mestre Jesus. Que as palavras do Mestre, Senhor, possam adentrar todos os corações envelhecidos e sofredores, para que todos nós possamos, Senhor, nos rejuvenescer nas palavras do Mestre. E particularmente, Pai, pedimos muito pelo nosso Brasil, para que o momento que nós estamos vivendo, tão grave, tão difícil, seja minimizado, que nós possamos encontrar o caminho através do entendimento, da paz, da aceitação
da adversidade. E que possamos trabalhar juntos, Senhor, para que possamos sair rapidamente desta difícil situação e reencontrarmos o caminho do equilíbrio. E pedimos assim, Senhor, por todos os nossos familiares. Pedimos para que possamos levar paz, amor, alegria, proteção, saúde e equilíbrio a todos os nossos familiares, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado a todos. Que Deus esteja no coração de todos. Fiquem com Deus.